Alô, fala fofas, beleza? Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos e esse vídeo não tem recomendação de investimentos, tá? Primeiramente, um excelente dia a todos aí. Queria agradecer toda a presença de vocês aí e a paciência de vocês também, porque eu não estou conseguindo ainda cumprir exatamente os horários das lives abertas, as lives fechadas, mas é porque eu estou passando ainda por um período de readaptação de rotina, né? Mas em breve, provavelmente na semana que vem, eu já vou conseguir fazer tudo exatamente como estava na agenda. Vou falar desse negócio o seguinte, hoje nós vamos falar sobre importantes assuntos, tá? Hoje é o Café do Bitcão do dia 23 de novembro de 2022. Sempre a gente vai atualizar os assuntos aqui. A gente vai ter live exclusiva depois em sequência. Depois também a 1 hora da tarde, live dos deuses, né? Live de trade. E você que não é membro do canal ainda, considere se tornar membro do canal. Antes só de conversar com vocês sobre o resultado aí do pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos, que é um importante dado econômico hoje que eu estou de olho, eu quero só falar para o pessoal que está meio perdido, tá? Dos membros aí, assinantes novos, que estão falando, pô, não tô vendo, não ia ter conteúdo depois da live de ontem. Cara, eu tô fazendo vídeo exclusivo todos os dias, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, dia 20 de novembro, dia 21, dia 22, nós estamos fazendo os conteúdos. Não sei por que raios o YouTube não está entregando para todos os membros. E também tem um detalhe, dependendo se você é Bitcoin básico, o Bitcoin básico você só vai assistir a live adicional na segunda-feira. A live de terça, de quarta, de quinta, de sexta é só para quem é Bitcoin Premium ou Bitcoin dos deuses, tá? Então pode ser que a tua assinatura não tenha o vídeo que tu tá procurando. Então tem esse detalhe. No mais, além de eu postar e fazer a informação, eu estou ainda usando a aba comunidade para postar os vídeos para quem não está recebendo supostamente a notificação do YouTube, tá? Então não sei se tem algum bug no YouTube. Pelo que eu sei, tá, pessoal? Quem usa iPhone vai ter mais dificuldades de utilizar, porque o YouTube é muito bugado no iPhone, principalmente essa parte aí do membros, tá? Eu já recebi um e-mail de que o YouTube está revendo os acordos que tem com a Apple. Então, com a Apple pode ser que tenha algum bug, eu não sei se está acontecendo, mas pode ser que esteja. Então, se você não está recebendo notificação e você é membro do Bitcoin Premium ou dos deuses, você tem que estar recebendo a notificação corretamente das lives fechadas que a gente faz, tá? Bom, então, depois desse parecer aqui, pessoal, hoje nós vamos falar então dos gráficos do Bitcoin, Ethereum, dólar, S&P 500 e Nasdaq, tá? Conforme eu estava explicando para vocês, eu acredito que o dólar vai ganhar uma valorização, o mercado tradicional pode dar uma subidinha agora, dependendo dos dados que saíram agora de seguro-desemprego. Tem os fundamentos econômicos, então a gente vai falar sobre o contexto de bear market, que ainda nós estamos, né? O maior risco hoje é da corretora institucional chamada Gênesis, que ela pode quebrar. Essa corretora ela faz parte desse grupo aqui, pessoal, o grupo Digital Currency Group. Aliás, aqui, ó. Vamos botar preto aqui. Ó, esse grupo aqui, ó, Digital Currency Group, que possui um portfólio, no seu portfólio, uma cacetada de empresas voltadas para o mercado de criptomoedas, entre outros acordos e empresas que eles têm. Eles têm a Circle, eles fazem parte da Coinbase, da Coindesk, da Coinflex, então eles têm um portfólio vasto, é um grupo, é uma hold de investimento e ali no meio desse portfólio da Digital Currency Group existe a Grayscale e a Grayscale possui um braço chamado de Gênesis. A Gênesis ela é uma corretora igual uma corretora para pessoas físicas, porém com foco em corretora para institucional. Então, da mesma forma que você usa a Binance, né, a Gênesis ela seria uma corretora como se fosse uma corretora tipo a Binance, só que específica, especializada para prover liquidez e negociação e trade e trocas de moedas através da corretora da Gênesis, tá? Então ela faz parte de um dos maiores grupos, talvez acho que é o maior grupo de investimento de criptomoedas do mundo. Para vocês terem ideia, a Grayscale possui no seu portfólio aí, um dos seus fundos, né, que é um fundo já mais antigo, que é o GBTC,
ele é um fundo de investimento em Bitcoin e ele permite que institucionais possam ter participação em Bitcoin sem ter a preocupação de manter chave privada, de manter controle em carteira fria e assim por diante. E esse braço, né, o braço Gênesis, ele já avisou os seus investidores de que ele pode pedir falência caso ele não consiga coletar e juntar os bilhão de dólares que eles precisam para pagarem aos seus credores. Então nós temos o seguinte: a Genesis Group é um dos 50 credores de empréstimo que a FTX utilizava. Então, além da Genesis, existem mais 49 credores que a FTX, por não conseguir pagar os seus empréstimos de volta, podem ter problema de insolvência. Então, a gente pode entrar nesse sistema de efeito cascata, efeito dominó de insolvência, fazendo com que esse grande grupo possa ter que colocar os bitcoins do seu fundo para vender, para tentar pagar, né, o rombo desses empréstimos. Então, o que acontece? Nós temos hoje o maior risco de insolvência do mercado de criptomoedas desde a quebra da Mt. Gox em 2014, acho que foi 2013 ou 2014. Eu não estava no mercado, eu já acompanhava o Daniel Fraga na época, e na época eu lembro que teve essa quebradeira da Mt. Gox, mas naquela época o mercado cripto ele era praticamente Bitcoin, o Ethereum acho que nem tinha ainda, tinha Litecoin, Bitcoin, tinha uma ou outra altcoin que existia naquela época, e o Bitcoin ele simplesmente teve uma queda de 90% aí, acho que chegou a cair muito assim, chegou a cair tipo se eu não me engano, dos $1.000 ou $1.200 até o nível de $200. Teve uma queda assim fenomenal. E naquela época o mercado ele não tinha tanto capital como ele tem hoje, ele era um tamanho de mercado bem inferior. Então a gente tem hoje atualmente um mercado muito maior, o que geralmente faz com que, num caso de insolvência, dependendo do despejo no mercado, esse despejo ele chega até um determinado ponto que não chegue aos 90% de queda, como aconteceu aquela vez, mas pode cair 80% novamente, como aconteceu em 2018, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos esse grande risco de insolvência. Eu até recomendo vocês seguirem o Castaneda, que ele é da Mercúrios, ele é um dos analistas da Mercúrios, ele fez aí por vários dias e horas, ele ficou sem dormir para estudar sobre esse assunto. Então, recomendo fortemente vocês acompanharem e seguirem ele. Deixa eu só seguir aqui a galera, aqui, o Gabrielzito aqui da Mercúrios e o Rodrigo. Agora eu fui ver que tinha dois jovens aqui que eu não estava seguindo ainda. Então, o que acontece? Nós temos basicamente isso, tá? Nós temos uma possibilidade de um efeito dominó de insolvência dessas empresas, o que, na minha opinião, pessoal, para quem acompanha o meu canal há mais tempo, né, não me surpreenderia. Por quê? Por que não me surpreende? Porque isso é uma repetição de fatos que já aconteceram em 2018. Em 2018, quando eu estava no mercado cripto, uma das maiores motivadoras de alta era a promessa de várias empresas prometendo criar criptomoedas melhores e superiores ao Bitcoin, Ethereum e assim por diante, mais rápidas, que faziam mais transações por segundo. Tinha na época Ray Blocks, né? E naquela época tinha uma coisa chamada ICO, que era Initial Coin Offering, que era uma oferta inicial de moedas. Porque o que é a diferença de uma IPO para uma ICO? A IPO é o Initial Paper Offering, que seria oferta inicial de papéis de uma empresa. Então, quando uma empresa começa a ficar grande e ela abre mercado no mercado de ações para ela captar liquidez e distribuir dividendos e distribuir lucro com vários sócios, né? Ele abre o capital aberto, que a gente chama, quando ele começa a fazer o primeiro lançamento desses papéis, a gente chama de oferta inicial de papéis de ações. Então, geralmente, pode ser uma oferta inicial de uma forma restrita para poucos investidores, ou pode ser aberto para o público geral e os primeiros que recebem vão se beneficiar, por exemplo. Mas tem também, pessoal, teve em 2018 as ICOs. E qual a diferença principal?
A diferença é que o IPO, para você fazer, você enfrenta uma burocracia. Então, você é uma empresa, que você é uma startup, que você promete mundos e fundos lá com a sua nova tecnologia a sua nova, vamos dizer, inovação nos mercados. E aí você quer abrir esse capital, você quer coletar sócios e quer juntar capital para aumentar e ampliar a sua empresa, certo? O que você faz? Você vai lá, tem que se inscrever, tem que, acho que, falar com a CVM, tem que fazer um monte de burocracia. Então, muitas empresas perceberam que no mercado de criptomoedas, por não ser regulado, em 2018, era mais fácil você criar um contrato inteligente ERC20 pela rede Ethereum e oferecer um token como uma participação da sua empresa. Como para você fazer parte da sua empresa que supostamente ia criar uma criptomoeda revolucionária que ia ser muito mais rápida que o Bitcoin, e isso aconteceu com várias e várias altcoins. Então nós tivemos um mercado que inflacionou muito porque era muita moda. No ano passado, por exemplo, começou a surgir empresas de NFT, né, como a Yuga Labs e tudo mais, começou com os Bored Ape, aí depois teve as Gamecoins, aí depois teve o Metaverso, inclusive o Facebook quis entrar e participar dessa revolução chamada Metaverso, trocando até o nome para Meta, o que eu avalio que foi um dos piores erros que o Facebook fez na sua vida, tá? Mas enfim, vamos deixar essa discussão para outra hora, porque eu já cansei de discutir com pessoas e haters e brigar com pessoas na internet, falando que a minha opinião de que a Metaverso não vai funcionar, tá? Metaverso é um negócio que já nasceu morto, pelo menos é a minha opinião, tá? Então, o que acontece? Nós temos um movimento, nós tivemos um movimento muito parecido em 2021 para 2022, muito parecido com o que aconteceu de 2016 para 2017, né? Então, nós tivemos um grande crescimento do mercado, uma expansão monetária, e nós tivemos muito crescimento e muita alavancagem. E o mercado, como ele anda em ondas, né? Você tem um período de alta e depois você tem um período de contração econômico. Nós estamos agora numa pressão de contração econômica potencializada pela pandemia. Inclusive ontem a própria China ela teve um novo lockdown, né? Então ela voltou a fazer lockdown depois de mortes por conta do vírus novamente. Então isso vai afetar toda a cadeia produtiva, isso aumenta o temor de novo de mais descontrole na inflação no futuro, de novo influenciar na produção de empresas e serviços, e também a gente tem novamente mais problemas com a maior importadora e exportadora do mundo, que é a China, que é a segunda maior potência. Então, além da seca que a China passou recentemente, além da ameaça de guerra com Taiwan, né, ameaçar Taiwan e retomar o território de Taiwan, cara, além disso tudo, a China voltou a fazer lockdown. Então isso tudo favorece uma continuação do bear market, uma continuação de uma tendência de baixa, de longo prazo, de médio prazo. Então é aquela história, né? No curtíssimo prazo, enquanto o dólar estava se desvalorizando, eu acredito que o mercado poderia subir um pouco, mas depois que ele voltasse a se valorizar, o mercado tende a cair novamente. Então a gente junta todos aqueles dados, né? E basicamente é isso, pessoal. A gente tem um risco de insolvência de um dos maiores grupos financeiros do mercado de criptomoedas, que pode, e eu não sei quais são os outros 49 credores aí que a FTX possuía, né? Então, assim, essa quebradeira da FTX, ela é bem complicada. Parece que a FTX deve mais de 15 bilhões de reais para 50 credores, né? Então, o advogado da FTX que está tentando fazer o acordo de recuperação judicial dessa corretora também alegou o seguinte, que eles não sabem o que aconteceu, mas que falta dinheiro, que foi roubado, que foi hackeado, né? Eu acredito que pode ser utilizando o REMBTC, que a gente falou ontem, né? Utilizando o token de Bitcoin na rede Ethereum, eu acredito que alguém lá dentro da FTX pegou e capturou parte dos recursos e está fazendo lavagem de dinheiro utilizando o REMBTC e tentando transformar em Bitcoin. Então nós temos basicamente esse tipo de situação muito complicada
que favorece a continuidade do mercado em baixa para o ano que vem. É uma tese que nós temos, né, de que ano que vem a gente vai ver a evolução do bear market para o segundo ano consecutivo. E os pedidos por seguro-desemprego, então, eles vieram um pouco acima do esperado, ou seja, a favor da contração econômica, mesmo sendo uma notícia ruim, né? É uma notícia positiva para os mercados tendem a reagir com otimismo quando a elevação da taxa de juros ela está mostrando e provando que está trazendo um efeito real para a economia, de apertamento quantitativo, de deflação, de enxugamento de dólares da economia real. Então, a gente tem mais um indicador vindo a favor da contração econômica. Esse indicador aqui, vamos ver como o mercado reagiu. Ele não vai ter um peso tão grande quanto o de hoje à tarde, tá? Eu acho que a ata do Fed de hoje à tarde, às 16 horas, ele pode ter um efeito mais impactante no mercado no curto prazo. Por quê? Porque nessa ata do Fed, eles já vão antecipar para nós se a possibilidade da próxima elevação da taxa de juros não vir a 0,75%, mas vir a 0,50%. Se ele vir abaixo do que as outras elevações de taxa de juros, apesar do apertamento quantitativo continuar, isso poderia indicar um sinal de potencial reversão de curto prazo e o mercado poderia reagir positivamente. Conforme eu expliquei para vocês no gráfico do S&P 500 da Nasdaq, aliás, segunda-feira e ontem também, eu comentei que o mercado ele poderia reagir com um pouquinho de alta, né, para depois o mercado voltar a continuar caindo. Então, eu estou na expectativa de ver uma possível reação do mercado continuar caindo no curtíssimo prazo, mas em algum momento a gente ter um pullback um pouco mais longo, até os $28 mil no caso do Bitcoin, mas agora com esse risco de insolvência da Gênesis, eu acredito que a gente pode ver, então, mais venda de Bitcoin a mercado. Não sei qual é a força, eu conversei ontem com o Orlando da Mercúrios, ele comentou que poderia ser 3 bilhões de dólares que poderiam ser vendidos a mercado para pagar os credores, né, da FTX, mas eu não sei como é que vai funcionar isso no gráfico. No gráfico eu não sei quanto que de derretimento poderia acontecer, percentualmente falando, no preço do Bitcoin, caso eles despejassem bitcoins em algum momento, tá? Mas com certeza o Bitcoin ele tenderia a derreter numa velocidade menor do que o mercado de altcoins, o mercado de criptomoedas, porque o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado muito maior, tá? Então parece-me que o que a gente está enxergando de alta agora recente é um pullback para o preço continuar caindo ainda um pouco mais. Ainda avalio que a região de suporte é a região dos $12 mil, $12.800 a $9 mil, sendo mais cotada entre $12 a $14 mil. Para mim, uma região de suporte majoritário, mesmo com um novo derretimento do preço. Não acredito que ele vai derreter tanto assim, porque nós já passamos das 50 carteiras com prejuízo, né? Então, não sei até que ponto vai acontecer essa queda. E lembrando que o GBTC, que é o fundo de Bitcoin da Grayscale, que vários investidores institucionais utilizam como suas reservas e uma forma de fazer participação em Bitcoin sem ter a necessidade de manter em carteira fria. Esse fundo, você não consegue, né? O investidor institucional ele não consegue converter esses bitcoins do fundo em bitcoins nativos e colocar numa carteira. Ele não consegue fazer isso. Ou ele tem que vender a participação e pegar o dinheiro. E a venda dessa participação, então, não causaria exatamente um efeito de depreciação no preço do Bitcoin por conta da venda da participação do fundo. Beleza? Só que tem um detalhe, né? A Grayscale pode ter a necessidade de desfazer dos seus bitcoins em caso de venda de alguns investidores institucionais na saída dessa participação desse fundo, ou ele pode manter o hold acreditando na evolução do preço ao longo do tempo. Então ainda é um pouco cedo a gente se desesperar, ainda não aconteceu a confirmação dessa insolvência, mas eu acredito sinceramente que vai acontecer essa insolvência, que esse efeito de quebradeira que já começou pela Three Arrows Capital na metade do ano, né, ali por maio, já é um efeito
do bear market, tá? O bear market ele tem esse potencial e nós estamos revendo e revisitando o 2018, o que aconteceu em 2018 com as ICOs, com as ofertas iniciais de moedas, né? Onde qualquer empresa surgia com uma proposta de ser muito melhor que o Bitcoin e vendia a sua ideia para o mercado, e o mercado ia lá e comprava e eles se alavancavam. Esse ponto de desalavancagem que a gente passou em 2018 para 2019, na minha opinião, está se repetindo, e esse é um efeito normal, é um efeito comum de acontecer dentro de um mercado em que se subiu e cresceu e teve muita alavancagem no meio do caminho e que se valorizou demais, muito rápido, né? Lembrando que a última alta que nós tivemos, ela inclusive foi mais intensa do que a de 2017. Apesar de ser percentualmente menor, ela foi muito mais rápida e veloz, né? Porque se beneficiou de várias coisas, como principalmente a entrada de dólares nos mercados e nas economias através do afrouxamento quantitativo. Hoje nós passamos exatamente pelo oposto, nós estamos passando pelo apertamento quantitativo. Se esse apertamento quantitativo hoje à tarde, agora na ata do Fed, ele indicar que ele pode começar a arrefecer, começar a desacelerar esse apertamento quantitativo, isso pode dar um ânimo nos mercados mais voláteis, né? Até pelo menos ele chegar ao topo anterior, ao toque do S&P 500 no topo anterior, tá? Então isso poderia estimular uma alta nos mercados tradicionais, vamos ver como é que vai acontecer. O mercado, na minha opinião, não teve nenhum tipo de reação nem otimista nem pessimista em relação ao desemprego. Teve uma pequena queda aqui, ó, foi 10,50. Uma pequena queda, mas nada demais. Isso para mim é volatilidade normal, é um efeito. A volatilidade é sempre normal nos dias que tem esses dados econômicos que saem, que são importantes, né? E eu acho que o mercado vai ficar exposto ao risco até chegar à ata do Fed para ver como é que vai ser, quão intenso vai ser o apertamento quantitativo, se o Federal Reserve vai manter o 0,75% na próxima reunião ou se vai subir 0,50% na próxima reunião, 50 pontos base na próxima reunião. Se subir 0,75%, acredito que o mercado reagiria muito mal, voltaria a cair no curto prazo, né? É um mercado tradicional, e o mercado de criptomoedas, inclusive, também, né? Então, acho que esse seria um dado um pouco mais negativo. A expectativa do mercado é de aumentar 0,50 ou 50 pontos base na taxa de juros. Então, a gente está de olho nessa ata de hoje de tarde, tá? Bom, senhores, falando agora apenas em gráfico e ignorando todos os fatores aí econômicos, né? Fora o risco de insolvência do mercado, que pode fazer com que bitcoins sejam vendidos a mercado a qualquer momento para controlar o rombo, né, desses investidores que se alavancaram de forma excessiva. E eu digo e reitero novamente que esse comportamento de alavancagem durante o bull market é muito comum de todo mundo fazer. Muita gente toma empréstimo, pega empréstimo para comprar um mercado que está subindo. Muitos investidores institucionais fazem o mesmo. E aí, no momento em que acaba ou que o mercado reverte, começa essa onda de insolvências, né? Então, isso não é surpreendente, isso não é algo inédito, é uma coisa que acontece normalmente no mercado. O nosso sistema capitalista selvagem, ele funciona desta forma. Existe uma média de cada 10 anos o mercado tradicional sofrer algum impacto de recessão, e lembrando que existem duas forças principais nos mercados variáveis e nos mercados voláteis, que é o mercado touro, que é o mercado que ataca de baixo para cima, fazendo com que o preço suba, e nós temos e expansionista, né? E nós temos o mercado de contracionista, que é o mercado oposto, que é o mercado de bear market, mercado urso. E esse mercado urso é aquele pelo qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma contração econômica global, nós estamos vivendo potencialmente uma recessão global em breve. O Reino Unido já está em recessão, a China, na minha opinião, já está em movimento recessivo também. Então, os PMIs estão vindo abaixo de 50. Então, nós temos aí indicadores sistêmicos mostrando continuidade de contração econômica, tá? Então, ainda não é bull market, ainda não é o momento de você comprar e ficar relaxado com os pezinhos pro ar
só pensando em ganhar dinheiro. Por isso que a abordagem ela tem que ser de participação do mercado, mas tem que ser fria e, vamos dizer assim, percentual. Então, por exemplo, ao invés de você ficar 100% comprado, achar que agora é o fundo, vou comprar agora o fundo e vou entrar 100%, eu vou lá e pego 20% do meu capital, que não vai fazer falta, que eu não preciso desse dinheiro, para eu ir comprando toda semana ou uma vez por mês, aos poucos, sem emoção. Não achar, não, agora é o fundo, eu vou entrar com tudo 100%. Não, não entre com emoção, tá? Ainda não é o momento do bull market, beleza? Então, entendendo que tem o risco de insolvência, ainda tome decisões mais protetivas e defensivas também para você proteger o seu patrimônio, o seu trabalho, o seu esforço, beleza? Bom, então se os dados de seguro-desemprego saíram acima do esperado a favor da contração econômica, esse geralmente é um dado econômico positivo a favor da contração econômica, mas agora nós temos a ata do Fed hoje às 16 horas, que pode revelar bastante coisa. Vamos pegar então agora o Bitcoin moedinha da praia. Vamos pegar aqui BTC USD. Então no gráfico do Bitcoin, a moedinha da praia, nós temos topos e fundos descendentes ainda, com uma pequena alta de ontem para hoje, então pequenos dias de alta, ainda bastante enfraquecido, sem interesse comprador real, com uma demanda bem lá embaixo, então a demanda está bem baixa. Isso aqui pode ser apenas um movimento de alta para o preço continuar caindo, lembrando que o mercado anda em ondas, onde é um movimento que o mercado pode parar caso ele se segure, né? Então realmente 18 mil dólares é a principal resistência do Bitcoin, quiçá se for chegar lá, porque o Bitcoin está muito enfraquecido nesse ciclo, muito mais enfraquecido que o Ethereum, por exemplo. Então ele ainda segue fazendo topos e fundos descendentes, ainda mantemos a tendência de baixa, mas eu espero que a gente já esteja vendo o enfraquecimento da tendência vendedora, tá? Então o que eu mais quero ver ao longo dos próximos dias e próximas semanas é ele realmente chegando, adentrando em dezembro, indo para janeiro, com uma possibilidade de uma reversão de tendência de curto prazo, um rally de alta, né? Então esse é o movimento que eu quero tentar capturar, caso o mercado realmente a tendência de baixa comece a ficar extremamente enfraquecida. Essa tendência pode ficar e se manter enfraquecida caso não tenha mais nenhuma quebradeira, não tenha venda de bitcoins a mercado. Caso tenha essa insolvência e essa quebradeira e essa venda a mercado, a gente pode ainda ter mais uma grande queda que poderia fazer o preço realmente buscar os 9 mil dólares a 12 mil dólares e que realmente seria aquela agulhada, né? Porque nós temos muitas ordens de pessoas querendo comprar Bitcoin já no nível de 14 mil dólares. Então toda vez que o preço se aproxima de 14 mil dólares, nós já temos bastante ordens de investidores antigos colocando ordem passivas em corretoras para comprar Bitcoin nesses níveis desejados. Geralmente é isso que os maiores fazem, beleza? Então, ainda temos tendência de baixa, ainda não rompemos o topo anterior. Para a gente começar a indicar uma reversão verdadeira de tendência, a gente tem que superar a máxima dos dias anteriores, ou seja, o último topo. Então, uma reversão verdadeira passa-se pela reversão do topo anterior. E aí esse é o primeiro sinal, indício que precisa. Então qualquer alta que aparece agora pode ser apenas um pulo do gato morto, né? Um pulo do gato morto, e pode ser um risco, né, de você comprar e tomar na cabeça mais prejuízo. Então se você quer ter mais confirmação de que o mercado tende a reverter, basta você utilizar o padrão de bump and run, que é o padrão de reversão de curto prazo aqui, que você pega os topos anteriores e marca eles com uma linha de tendência de baixa. Então, enquanto o preço estiver, mesmo com uma alta recente, ele estiver abaixo dessa linha, ele ainda mantém uma estrutura de tendência de baixa. Você, então, fica arriscado a estar em um ativo, exposto a um ativo que está perdendo valor ao longo do tempo e continua perdendo valor ao longo do tempo, mesmo com altas temporárias que podem durar uma semana, um mês e assim por diante. Então, ainda temos essa estrutura de bear market. Esse é o complicante, tá? Detalhe importante também, aqui é rastro de Smart Money, porque aqui é um triângulo simétrico. Então, onde tem triângulo simétrico, tem geralmente rastro de Smart Money. O preço realmente ele pode chegar até a ponta desse triângulo
e depois voltar a cair, né? 18 mil seria a minha primeira resistência, a resistência do Smart Money seria os 19 mil, praticamente aí os 20 mil dólares por unidade, no caso do Bitcoin, tá? Então, o mercado ele pode subir no curto prazo até chegar nesse ponto, ou ele pode vir cair direto, já enfraquecido. Eu acredito mais nessa tese de que ele está ainda muito enfraquecido, que pode ter uma insolvência a qualquer momento e pode ter uma venda de Bitcoins a mercado a qualquer momento, certo? Ele já realizou o long squeeze, que foi esse movimento aqui. Não sei se vai ter outro long squeeze pior do que esse, como o que aconteceu no Covidão, com uma queda de 50% dentro de um dia. Não sei se esse vai ser o caso do Bitcoin. É impossível prever isso. Mas, claro, que se a Grayscale colocar Bitcoins a mercado para vender, que fazem parte daqueles 600 mil Bitcoins que estão no fundo da Grayscale, pode realmente acontecer uma queda motivada aí pela insolvência dessa corretora, tá? Da Genesis. Bom, senhores, além disso, então, nós temos o seguinte, eu quero só pegar o resultado aí do Banco Suíço. O Banco Suíço parou de emprestar, então, parou de emprestar dólares para bancos que estavam solicitando empréstimo. A gente tinha visto aí um número de entidades bancárias, 17 entidades bancárias solicitando dólares de empréstimo. Depois da elevação da taxa de juros, nós tivemos ainda zero, né? Ou seja, não tivemos uma continuidade. Então, temporariamente, momentaneamente, podemos dizer que os bancos, né, essas entidades bancárias, elas não estão insolventes, pelo menos temporariamente, é o que mostra aqui. Não sabemos se vai acontecer na próxima semana, toda semana é atualizado esse leilão para solicitar dólares, para bancos centrais menores solicitarem empréstimo para o banco suíço. Então esse é um dos indicadores também que eu gosto de dar uma olhada em situações de recessão, porque em 2008 e no período do Covidão nós tivemos aí um período recorde de semanas após semanas, instituições bancárias solicitando empréstimo, uma quantidade de bilhões de empréstimos todas as semanas. Então agora realmente deu uma estabilizada, tá? Com essa estabilizada, supostamente, o risco de insolvência de algum banco maior pode ter diminuído grandemente e a gente pode talvez ter segurado um pouco o mercado para um cenário de lateralidade no mercado tradicional. Então o mercado tradicional ele tem seguido aí uma tendência de alta de curtíssimo prazo. Bitcoin e Ethereum não acompanharam essa alta do mercado tradicional. Nós estamos vivendo um descolamento do mercado tradicional do mercado de criptomoedas, coisa que não acontecia já há bastante tempo. Eles estavam completamente correlacionados e agora eles estão perdendo a correlação. E aí eu vou falar um negócio legal para vocês. Quando os mercados, quando o S&P 500 e o Bitcoin e o mercado de cripto, eles perdem a sua correlação, eles começam a ficar descorrelacionados, ou seja, o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas sobem e o Bitcoin cai, ou faz o oposto, né? Justamente o S&P 500 cai e o Bitcoin sobe. Quando nós temos essa descorrelação acontecendo, geralmente é próximo de reversões majoritárias de tendência, tá? Por isso que eu estou comentando com vocês. O que me interessa hoje é saber e acompanhar a tendência semanal do Bitcoin e ver se ela vai começar a ficar enfraquecida, essa tendência de baixa. Se ela começar a ficar enfraquecida, eu já começo a entender que a gente pode pegar um movimento contrário, né, que é um movimento fora do que todo mundo espera, que é um movimento de baixa. Hoje a maioria dos investidores aguarda por mais queda, mas o ideal é que essa queda, se ela acontecer, ela venha com menos velocidade e com mais lateralidade, porque se ela vir com mais lateralidade e menos velocidade, menos quedas repentinas e menos insolvências acontecendo, menos vendas de Bitcoin a mercado acontecendo, vai chegar um momento em que os compradores vão conseguir equilibrar a demanda por esse ativo e nós podemos ter qualquer entrada de capital pode fazer o preço do ativo voltar a subir violentamente. Então é aquela história, a gente continua caindo, continua em bear market, mas o Bitcoin ainda não fez o pullback até os 28 mil dólares, que é a primeira resistência, que foi um suporte perdido no passado. Então eu ainda acredito que a gente possa ver o enfraquecimento da tendência de baixa caso não aconteça uma nova quebradeira no mercado, nova insolvência. Mas o risco existe. Hoje, quanto mais exposto no mercado cripto, pior, tá? Então,
não se exponha demais, não compre e coloque todas as reservas financeiras, não tome empréstimo para entrar agora, tá? Tome muito cuidado, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar ainda esse bear market. Continuamos fazendo topos e fundos descendentes, continuamos dentro de um contexto de desvalorização do nosso capital exposto em criptomoedas. Por isso que, se você quer usar a estratégia de comprar aos poucos para o longo prazo, vai fazendo uma vez por semana, uma vez por mês, com uma pequena parte do seu capital, seja 10, 15, 20%, daquele dinheiro que não vai te faltar para você estar dentro do mercado, mas ao mesmo tempo não exposto à ruína, tá? Porque se você colocar toda a tua grana e o mercado cair mais 50%, você vai se apavorar, você vai aceitar vender no prejuízo, e nós já estamos num contexto em que o mercado já está aceitando vender no prejuízo grandemente. Então, em algum momento, em breve, na minha opinião, essa é só minha opinião, eu acredito que nós podemos ter um enfraquecimento do bear market temporariamente para fazer um rally de alta, que pode durar alguns meses, mas ainda precisa chegar nesse ponto, ainda não chegou. Então e exige muita paciência dos investidores. O dólar, só para a gente finalizar, então o dólar ele voltou a ter uma pequena queda agora, recente, né? Se ele começar a entrar em tendência de baixa, isso pode motivar o mercado cripto a se valorizar, mas o mais comum é acontecer realmente, né, enquanto tiver apertamento quantitativo, a gente voltar a testar pelo menos um pouco mais o dólar na região de suporte que foi perdido. Se ele inverter essa tendência, nós podemos, ou se o dólar ficar enfraquecido temporariamente, né, nós podemos ter o início aí de um rally de alta temporário no mercado de criptomoedas, claro que contando com que não aconteça a insolvência escalonada, né, ou em forma dominó, derrubando empresa após empresa e criando uma grande insolvência. O grande problema, pessoal, que eu tenho receio é que hoje o mercado de criptomoedas ele é o mercado mais especulativo do mundo, mais especulado do mundo. Então todo mundo quer ganhar dinheiro rápido e fácil com o mercado de cripto. Por isso mesmo que ele pode ter esses estouros e durante o crescimento da tecnologia, da inovação e da adoção do Bitcoin e de outras criptomoedas como o próprio Ethereum, eu acredito que nós vamos passar tranquilamente por cenários muito semelhantes no futuro. Então, por ser um mercado muito novo e ele está em fase de crescimento, ele vai passar por esses tombos, tá? Então não se apavorem, é o mercado mais volátil do mundo. Eu não conheço outro mercado mais volátil do que esse, né? Então, para você poder sobreviver, você tem que aprender a lidar com a volatilidade e aceitar que em alguns momentos você vai ter que estar com uma exposição bem inferior e outras vezes você vai ter que estar com exposição muito maior para tentar se beneficiar das altas desse mercado. Beleza? Como é o mercado mais especulado do mundo, como é um dos mercados que mais cresceu nos últimos 12 anos em fase de expansão econômica, é muito comum ele também ter uma grande queda e uma grande, vamos dizer assim, uma grande fase de depreciação dos preços e desinflação e até mesmo sair um pouco esse estímulo exacerbado de capital. Isso tudo combinado com quebradeira de empresas que se alavancaram durante o período de alta. Certo? Então se protejam, façam as coisas aos poucos, com calma. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. E agora a gente vai para a nossa live exclusiva, beleza? Grande abraço, fofas. Até mais.